Shalom aos meus amigos, shalom aos meus irmãos em Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Gente, chegou sexta-feira. Olha, que maravilha, né? Chegou para você sexta-feira? Chegou para mim. Então, se chegou para você e chegou para mim, nós ainda temos chances e oportunidade que vem de Deus para a nossa vitória se multiplicar cada dia mais, porque Deus é bom. Aleluia! Deus é bom e nada pode atrapalhar a bondade de Deus das coisas boas que Ele tem para se confirmar em nossas vidas. Então, sexta-feira chegou e eu quero te perguntar como que você passou toda a tua semana. Responde aí. Fica até o final. Hoje é uma bênção o vídeo, a oração do dia chegando, mas também a mensagem, uma mensagem que nós vamos falar de fé. Essa fé é o fruto do Espírito Santo. E esse fruto, Deus quer que ilumine o teu interior. O teu interior é o teu coração. Glória a Deus. Então Deus tem algo poderoso para você hoje e eu convido você. Vamos junto até o final desse vídeo, porque coisas gloriosas Deus quer falar com você. Vamos ouvir a voz de Deus? Amém? Aqui está a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Vamos lá então. Livro de João. Vamos falar hoje de fé, o fruto do Espírito Santo que não quer só estar na palavra, mas ele quer gerar luz dentro de você e dentro de mim cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Então, livro de João, capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Aqui, meu amado, esta passagem de João, nós podemos colocar ela em várias mensagens. Meu Deus do céu. Mensagem de fé, mensagem de salvação, mensagem de transformação. Olha como essa passagem ela engloba muitos temas. Mas eu quero te dizer que também tem algo de fé aqui. Tem algo de fé. Porque se nós não acreditarmos que o Senhor Jesus deu a sua vida para que nós gerasse fé, não faz muito resultado o restante da palavra. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero falar de fé, mas também por que nós vamos ter uma vida nova com Deus a partir dessa fé. E eu levo você a entender o que a palavra de Deus fala aqui no livro de Romanos. Vamos lá dar uma caminhada um pouquinho na Bíblia hoje. Amém? Livro de Romanos, capítulo 3, verso 21, que diz assim: mas agora isso se manifestou sem lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos
e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu convido o Santo Espírito para nos ministrar o que Deus quer e para nos revelar o que nós precisamos ser ativado para viver segundo a vontade de Deus. Então, a justificação vem da onde? Pela fé, mas em Cristo Jesus. Nós só seremos justificados pela fé se for em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos andar mais um pouquinho. Amém? Romanos, vamos ver aqui, o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, fala mais uma vez. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você pode entender? Você pode entender por que nós precisamos da liberdade para a palavra de Deus entrar em nosso coração? Por que nós temos que dar importância ao Santo Espírito nos libertar? Porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Isso tudo é pela fé. Então, lá em Lucas, também fala, capítulo 8, verso 48, diz assim: a tua fé te salvou, vai em paz. Mas ela te salvou por quê? Porque você teve fé em Jesus Cristo. Você consegue entender? Você consegue entender? Amém? Você consegue pegar essa chave? Deus quer te honrar. Não importa o que você fez de ontem para trás. O que importa é o que você está aprendendo de hoje para frente. Por isso lá nós lemos, lá no início, glória a Deus, que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou repetir, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas está crendo em quem? Jesus Cristo. Não vai perecer, por causa que ele vai começar a desenvolver dentro de cada uma pessoa uma luz, e essa luz é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai desenvolver através da palavra, e nós vamos receber isso através da fé. Oh, glória! Eu peço desculpa para vocês, né, que eu estou morando em outra residência, e aqui a rua tem muito movimento. Eu já mudei os horários de gravar vídeo várias vezes, mas quando eu vou começar a gravar, enche de caminhão, de carro, de moto. Oh, glória! Mas vamos voltar.
Então, por isso que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quem é esse nele? Jesus Cristo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer é o quê? Não sofrer. Não dar ênfase para os ventos, para as tempestades, para as ondas do mar, ou para a escuridão do pecado. Não dá ênfase para isso. Dá ênfase em querer conhecer Jesus Cristo. Dá ênfase em querer viver os mandamentos. Dá ênfase para andar no sobrenatural. Você pegou essa chave. Mas eu quero testificar algo que Deus quer te justificar por tudo isso. Deus quer te honrar por tudo isso. Nós lemos lá em Romanos 5 que Deus quer te justificar. Nós lemos lá em Romanos capítulo 3, 21, que Deus quer te justificar. Você crê? Você viu isso? Então, eu quero que a tua fé seja ativada hoje. Ah, pastor, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu irmão, minha irmã, meus amigos. Deus sabe de tudo que tu tem passado. Deus sabe de tudo que tu tem feito de bom. Deus sabe de tudo que você não tem conseguido fazer. Mas ele diz que se você crer e tiver fé, ele vai te justificar. Pastor, mas eu não entendo essa palavra justificação. Agora quero te falar. Justificação na Bíblia. Justificação, isso refere-se a um ato de Deus para declarar uma pessoa justa. A palavra justificação que nós lemos em Romanos capítulo 3, 21, mas em Romanos capítulo 5, 1, chama-se justificação, é uma palavra que refere a um ato de Deus para declarar que você, que eu, que a nossa família é justa. Como se nunca tivesse acontecido nada de errado. Como fosse que você e eu nunca tivéssemos pecado. Porque através da nossa fé, nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós não queremos aceitar uma nova religião, não. Nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa alma. Eu quero te dizer, você que entende muito mais do que eu, é um termo jurídico que implica o quê? Uma decisão de absolvição por parte de Deus, baseado em quem? Em fé. Em quem? Em Cristo. Deus quer te justificar, Deus quer te honrar. E todos os erros que você fez, pecado de todas as formas, Deus quer declarar você uma pessoa justa a partir de hoje. Por isso eu te convido, estamos encerrando a semana falando do fruto do Espírito Santo, fé. Toma uma posição hoje. Toma uma posição hoje. Eu não sou o melhor palestrante, de maneira nenhuma. Eu não sou o melhor mensageiro, de maneira nenhuma. Mas o que eu tenho é fé em Jesus Cristo, porque Ele mudou o meu jeito de pensar, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir. Isso eu sei que eu sou. Porque Deus é um Deus cheio de compaixão, é um Deus cheio de misericórdia.
Ele não olha para os teus pecados mais, ó. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Como isso? Pela fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Você recebe? Quero convidar você para orar agora. Vamos orar o Pai Nosso? O Espírito Santo de Deus mas está aqui para ministrar você. Feche os seus olhos, vamos orar junto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. O que Deus quer que você viva é algo maravilhoso. Ele mudou o meu pensar. Ele mudou o meu andar. Eu sou uma pessoa que todos os dias eu, pela fé em Cristo Jesus, eu dou liberdade para o Senhor isso me moldar. Com você não será a mesma, não será diferente, quer dizer, será a mesma coisa. Muitas pessoas não vão gostar muito de você, porque isso vai ter um jeito de andar, vai ter uma posição. Porque Deus gosta que nós possamos ter uma posição. Em quem? Em Cristo Jesus, pela fé. Mas muitas pessoas precisam disso. E eu te faço esse convite hoje. Estamos encerrando a semana e falamos 5 dias do fruto da fé. Mas tem pessoas que precisam de ser ativada a fé. Porque se você pergunta, você tem fé? De 10 pessoas, 9 pessoas diz que tem fé. Mas muito dessas 9 pessoas, a fé delas não é ativada, porque é uma fé em algo que não tem manifestação. Jesus morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que ele diz de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ressuscitou o Filho para morar, para estar com ele no seu lado direito. E de lá, o Senhor Jesus, ele intercede por nós. E ele está intercedendo pela tua causa, ele está intercedendo pela tua família, ele está intercedendo pelas suas dificuldades. E através dessas mensagens, ele quer ativar a tua fé. E ele quer dizer, não esqueça, ele quer te justificar. Mas você precisa desejar conhecer esse Jesus. Não, mas o Jesus, isso não é a história de Jesus, não. A história de Jesus nós conhecemos desde pequenininho. Mas o Jesus da história. Tenha desejo de ter um encontro com ele, receba ele como o suficiente Salvador e terá uma vida eterna. Jesus é Jesus. Não há ninguém acima dele. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te fazer um convite agora. Você ficou até agora? Que maravilha. Se você não está inscrito no meu canal do Pastor Santos, se você ainda não está me seguindo, vai ali, se inscreve, começa a me seguir. Depois ative o sinal, ative o sininho, que aí, quando chegar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Curte, comente e compartilhe. Comente da onde você está ouvindo esse vídeo. Bota teu nome, peça a oração que nós, todas as madrugadas, nós estamos juntos orando. Temos um grupo de pessoas orando por você.
Compartilha com pessoas que você quer que receba esta mensagem. Se essa mensagem for relevante para você, o YouTube vai ver que você está vendo bastante, 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 está comentando, 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 você está compartilhando, 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 então ele vai mandar para muito mais pessoas, não para honrar o meu trabalho, mas para honrar o Evangelho pela fé. Foi um prazer estar com vocês. Segunda-feira, se assim Deus o permitir, nós estaremos aqui novamente para falar de outro fruto do Espírito Santo. E será uma grande bênção. Deus tem bênção para você hoje. Ainda não terminou a semana, mas o final de semana chega aí com rios de águas vivas para você. Foi um prazer. Deus abençoe, em nome de Jesus.